É isso aí, galera. Semana decisiva da Cefaz Piauí. Eu estou aqui com aquele cuidado especial que eu quero muito que você aproveite o máximo aí, né, do que a gente preparou aí para a aula de vocês. Eu espero também que vocês estejam bem preparados na parte de legislação, seja você vai fazer a prova, né, da carreira que vai ter 25 questões ou na de 15 questões, que você se dê muito bem, né, que você faça uma excelente prova. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar com a cabeça do avaliador, quer dizer, eu quero te ajudar nessa semana decisiva. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é dar uma olhadinha para o passado. O que é a FCC? Porque eu vi que a prova anterior de vocês, feita pela Fundação Carlos Chagas, foi uma prova assim bem inteligente, né? Foi bem assim capacitatória, bem inteligente, né? E aí a gente tem alguns detalhes sobre isso. Então, vamos começar conversando sobre isso? Então vamos lá, eu quero realmente ajudar vocês, né? Você não me conhece? Talvez eu não tenha dado aula para você aí da legislação tributária estadual, mas eu sou o professor Tudão, né? O professor Wilson Cortez. Tudão é o apelido que o pessoal dá para a gente, porque a gente acaba estudando legislação de tudo que é estado, tudo que é município, tudo que é tributo, e ainda estuda a legislação federal, então a gente é um professor de legislação há mais de 26 anos lecionando essa matéria, né, de legislação. Então é uma loucura, né? E agora entrando com tudo, né, no IBS, da CBS, entrando com tudo no imposto seletivo, a gente vai ficar sempre trabalhando aí com a legislação dos tributos, tanto estaduais, municipais como federais. E aí, né, sou auditor fiscal aqui do estado de São Paulo também, desde 1998, então não faço a conta, são 27 anos de auditoria, mais os 13 anos de serviço à Marinha do Brasil, sou capitão-tenente na Reserva Fuzileiro Naval, então na idade eu tenho aí 40 anos de serviço público, não faço a conta, por favor, mas entenda que eu sou um grande visionário, assim, de a princípio gostar de ver você passando o concurso da sua vida, e é por isso que eu estou aqui. O que me anima é justamente poder ajudar você, tá bom? Deus abençoe o teu projeto aí, e você também, querida, né? Tem muitos colegas fiscais que estão passando aí no concurso, pessoal muito bem preparado, né? Que você possa fazer uma excelente prova, né? Dentro dessa semana decisiva aí, a sua preparação também seja muito boa, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, só para a gente fazer uma breve análise. A última prova da Cefaz Piauí, feita pela Fundação Carlos Chagas, foi assim que foi dividido as questões. 4 questões quanto a crédito e imposto. Olha só, 4 questões do ITCMD, 3 questões do IPVA, ou seja, 7 questões das 25. Praticamente um terço da prova foi ITCMD e IPVA. Então, uma especial atenção do meu aluno. Eu acho até que quando eu for fazer a revisão final de vocês, vou pegar firme ITCMD e IPVA, porque se a gente matar 7 questões, já começar a prova matando 7 questões é muito bom, né? Às vezes você está se preparando muito para você poder fazer as melhores questões possíveis do ICMS. Eu vi que, né, o nosso edital tem muito ali os anexos do regulamento do imposto e muitas vezes não cai nada, né? Eu achei até interessante que os caras não fizeram filtro nenhum. Até a nomenclatura comum do Mercosul de produto eles podem cobrar na prova, quer dizer, anexo que fala que você tem que decorar todas as NCM do Estado, né? Do Brasil, né? Porque aquela NCM é para todo o Brasil. Quer dizer, é impossível. É como se você tivesse que estudar o IPI e estudar essa tabela de incidência do IPI com todos os tratamentos tributários de todos os produtos do país. Possível fazer uma prova daquilo, né? Então, na verdade, o pessoal não filtrou nada, botou tudo no edital. Tipo assim, ó, bota o regulamento no edital. E os anexos? Bota isso aí também. Pronto, deixa o aluno doido. É muita matéria para pouca questão. Aí a gente vai focar onde? Em provas. E não só na prova que você faz do último concurso, que tem 10 anos, mas as provas que vêm caindo de lá para cá. Então, a minha ideia é sempre pegar firme com o aluno naquilo que tem reincidindo. Eu vi que caiu uma questão de reincidência de multa aqui, lembrei disso aí. Aquilo que vem reincidindo, a banca gosta daquele assunto. A banca é gamada naquele assunto, ela gosta de cobrar. Então, o que a banca gosta? O que a banca gosta, nós, como futuros auditores, adoramos. Ela gosta, nós adoramos. É assim que funciona. Então, na verdade, ela gosta de crédito, nós adoramos. Ela gosta de TCMD e PVA, nós adoramos. 2 questões de base de cálculo e interessante, questões para fazer, questão para fazer conta mesmo. Questão para fazer conta do ICMS-ST, nós vamos fazer hoje. Questão para fazer conta a respeito da base de cálculo normal do tributo em uma determinada situação. Então, questões mesmo. 2 do processo administrativo fiscal. Então, dessa vez não caiu tantas questões da lei do processo administrativo.
Uma questão de taxa, aí você pensa, pô, não é possível cair uma questão de taxa, só tem a taxa de serviço diverso e tem a taxa judiciária e ainda assim cai questão? Pois é, mas a avaliadora, a FCC, tem essa ideia. Ela pulveriza questões, né, da matéria em várias situações que você pensa assim, isso aqui não tem chance de cair, mas cai. Né? Então, caiu uma questão de taxas. Aí, sobre o ICMS, caiu uma questão de alíquotas, uma de contribuinte, uma de local de operação, uma de não incidência, uma de ST. Então, aí a gente tem alguns tratamentos, são 5 questões de substituição do ICMS. Uma questão sobre a multa e a reincidência da multa, né, tem a ver com as infrações, né? Outra questão lá embaixo também de multas. Então, são 2 questões de multas que chamam a atenção a respeito das infrações. Uma do tratamento tributário diferenciado entre diferimento e suspensão. A gente, né, tem esse tratamento aí como uma situação interessante. O diferimento você empurra para frente a responsabilidade para pagar o tributo. Na suspensão, a responsabilidade nunca é transferida. A mesma empresa que dá saída suspensa, ela é responsável pelo pagamento do tributo se uma condição não prevalecer. É o caso da remessa para feira ou exposição. Está suspenso o imposto e subentende-se que a suspensão é justamente porque a mercadoria vai e a condição que ela vai voltar no prazo estabelecido na lei, normalmente 60 dias. Então, ela foi para a feira de exposição, voltou em 60 dias, está tudo suspenso. Então, é diferente do diferimento. Quando eu transfiro a responsabilidade, toma, sabe a batata quente? Batata quente, 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 quente. Você passou para a empresa, que a princípio está recebendo o tributo diferido, para que ela pague o tributo por você. Então, você está passando a batata quente. Diferimento é passar a batata quente. Suspensão é uma condição que, a princípio, tem que acontecer para aquele tributo não ser cobrado naquele momento. Então, na verdade, isso caiu na prova, na última prova da Cefaz, né, do Piauí. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar as questões da última prova e ou eu vou transformar tudo, né? Mas é porque eu considero que a última prova foi bem feita, então eu creio que vai ajudar a gente na nossa preparação. Vamos pensar juntos? Olha lá. Vamos pensar juntos. Vamos fazer a questão? Um agente do fisco piauiense efetuando diligências no estabelecimento industrial do senhor Juca Pirama, em São Miguel do Tapuio, Piauí, sujeito ao regime normal de apuração, regime normal, que realiza comumente operações tributárias, constatou as seguintes ocorrências. A empresa escriturou, em 1º de outubro de 2024, um crédito de ICMS referente à aquisição de matéria-prima que ingressou em seu estabelecimento no dia 4 de outubro de 2019, acobertada com nota fiscal emitida em 29 de setembro de 2019. E aí, qual que é a data que decaiu o direito desse crédito acontecer? Essa data é, porventura, a data da entrada da mercadoria no estabelecimento ou a data, a princípio, da emissão da nota fiscal? 2. A empresa manteve crédito ICMS que havia escriturado por ocasião de entrada de mercadoria referente a um lote de mercadorias que foram roubados do seu estoque, lançando, porém, prejuízo em sua contabilidade. Então, ela deu baixa nos estoques da contabilidade, mas ela continuou com crédito daquelas mercadorias roubadas. É isso mesmo, Tudão? Posso fazer isso? Você entendeu como é que a questão ela vai no profundo a respeito do crédito imposto? A empresa se creditou do ICMS das mercadorias recebidas que foram consumidas no processo de produção, que integraram o produto final na condição de elementos indispensáveis à sua composição. E, além disso, se creditou de produtos de limpeza e materiais de escritório que foram utilizados no processo de produção. Produto de limpeza, material de escritório? A empresa se creditou do ICMS cobrado por outro estado em serviço de transporte por ela tomado para trazer o time de futebol da empresa em operação interestadual. Olha só, rapaz, até o time de futebol entrou na história. Quais são as situações que, a princípio, deverão ser sujeitas à autuação por parte do fisco de forma parcial ou integral? Apenas as ocorrências descritas, hein? Então, na verdade, gente, aqui é justamente aquela questãozinha que cobra onde há direito a crédito. Então, por exemplo, vamos por parte, né? A gente vai fazer que nem o Jack, né? Vamos fazer por parte. A situação número 1 vai falar do crédito vindo de uma nota fiscal. O crédito vindo da nota fiscal é um prazo decadencial. E o prazo decadencial é de 5 anos. Assim como o fisco tem 5 anos para cobrar o imposto, 5 anos a contar do fato gerador, no caso do ICMS, é o que diz aí o CTN, o artigo 150, parágrafo 4º. Mas nós temos 5 anos também, o contribuinte tem 5 anos para poder se creditar do imposto dado numa nota fiscal. E o importante é a data da emissão da nota. A data da emissão da nota diz tudo. Então, a primeira situação, se ele se creditou, né, numa nota de 1º de outubro, né,
de 2024, ele só poderia se creditar numa nota até de dia 29 de setembro de 2024, que é 5 anos após a data da emissão. 29 de setembro de 2019 não foi a data da emissão? 29 de setembro de 2024 seria a data do creditamento. Senão, não dá. Não daria para aproveitar essa situação. Então, essa situação já é um erro. Ele, a princípio, não poderia ter se creditado, e já havia decaído o seu direito de creditar. Se ele perdeu o prazo, perdeu o direito de crédito. Decadência. Tudo bem? A segunda situação também não merece prosperar, porque quando a mercadoria é roubada do estoque, não pode manter o crédito, porque o crédito já tinha sido feito na operação anterior, porque entendia-se que a mercadoria ia sair tributada. Mas ela saiu roubada, não tem tributo nisso. Então você não pode manter o crédito. Se não pode manter o crédito, ferrou, né? Então o que a gente tem aqui nessa não manutenção do crédito? A gente tem que fazer o estorno. Então, outro erro aqui que cabe à autuação. Então, o item 1 e 2 estaria dentro de uma possível ou das situações de autuação, tá certo? 1 e 2. O item 3 também não merece prosperar, mas é por causa dessa produto de limpeza e material de escritório. Quando ele fala que foram utilizados no processo de produção, é difícil aqui da gente entender isso aqui como um produto que, a princípio, compõe o produto acabado. Produtos de limpeza e material de escritório estão fora, seriam materiais de uso e consumo para nós, são fora da base de cálculo do nosso imposto, né? Ficaria melhor, até, já que eu fiz a questão, vou melhorar ela para você, tá bom? Então, como é que a gente vai melhorar ela, Tudão? Assim, ó, simples, né? O Tudão, quem faz ao vivo, né? Então, ó, e produtos de limpeza e materiais de escritório. Vamos tirar isso aqui, ó. Isso aqui realmente não fica dando dúvida para o aluno. Quando a gente fala de produtos de limpeza e material de escritório, que foi a forma como eu pensei a questão, tá o suficiente. Esses, para nós, não dão direito a crédito de jeito maneira, porque para nós, produto de limpeza e material de escritório é material de uso e consumo. Não dará direito a crédito até 31 de dezembro de 2032. No final das contas, o ICMS vai deixar de existir no dia seguinte, então não vai dar nunca direito a crédito de material de uso e consumo, né? E, finalmente, o item 4. Então, o item 3 também está errado. Item 4. A empresa se creditou do ICMS cobrado em outro estado e o serviço de transporte para tomado para trazer o time de futebol. Meu Deus! Time de futebol, Tudão, pode dar direito a crédito? Claro que não, meu querido. Né? Não tem nada a ver com a atividade fim da empresa. Ele nem falou atividade fim, mas é uma indústria. Indústria não é para ficar pegando time de futebol, levando para um lado para o outro. Então, quais são as situações que você deveria autuar, fiscal? Ele está falando ali, ó, todas. A alternativa, gabarito da questão, a alternativa letra D de dado. Está entendendo como é que eu fiz? Então, eu peguei a questão, mudei ela e meti bronca aqui. Ó. Vamos para outra? A empresa comercial Bom Preço Limitado, estabelecida no estado do Piauí, é contribuinte substituído em relação ao ICMS incidente sobre a venda de eletrodomésticos. Em janeiro, a empresa adquiriu 100 unidades de um produto com ICMS retido por ST, considerando-se um faturador presumido no valor, com valor final de R$ 2.000 por unidade. Então, ele já tinha ali um valor da base de cálculo presumida de R$ 2.000. Contudo, até o final do período, apenas 70 unidades foram vendidas, sendo 50 por um valor a menor que esse, 1.800, e 20 por um valor a maior que esse. As 30 unidades restantes não foram vendidas nem deram causa ao fato gerador. Diante desse cenário, considerando o disposto no artigo 18 da legislação do Piauí, então a gente está lá na nossa legislação, na nossa lei instituidora do ICMS, assinale a alternativa correta. A empresa não pode pleitear restituição, pois houve venda de parte do estoque, o que confirma a ocorrência do fato gerador presumido. Na verdade, aquele fato gerador único e decomponível hoje em dia não existe mais. O que a gente entende aqui é que aquilo que a princípio foi vendido a preço final acima do preço da substituição tributária, do preço presumido, a base de cálculo final for acima da base de cálculo presumida, você tem que haver uma complementação do imposto, é o que prevê a nossa legislação estadual. E quando a base de cálculo da ST presumida for abaixo, o preço final, for abaixo da base de cálculo presumida, os 1.800 em relação a 2.000, aí ela pode pedir, o substituído pode pedir a restituição. Então, a letra A está fora. A letra B. A empresa poderá pleitear a restituição do imposto sobre apenas as 30 unidades não vendidas, pois o fato gerador presumido não se realizou. Né? Quando ele fala só sobre as 30 unidades não vendidas, não. Também sobre as unidades que foram vendidas, mas a preço menor, a 50 lá por 1.800. Então, esse só poderá estar errado. Letra C, a empresa poderá restituir imposto pago a maior das 20 unidades vendidas por 2.300. Não, restituir não. Aqui ela tem que complementar, tem que pagar mais, mediante pedido administrativo. A letra C também está fora. Então, ele confunde restituição com complementação.
A letra D. A empresa poderá se creditar automaticamente no imposto relativo às 30 unidades que não foram vendidas após 90 dias, caso o fisco não se manifeste sobre seu pedido de restituição. Aqui está certo, né? Ele pede o pedido de restituição, não se manifestou em 90 dias porque o fato tirador das 30 unidades não aconteceu, ela automaticamente já pode se creditar. Então está certo a letra D de dado, é o gabarito da questão. A letra E. A empresa deverá complementar o imposto referente a 50 unidades. Não, as 50 unidades foram vendidas a menor, tem que pedir restituição, né? Se foi por 1.800 e o preço da base de cálculo era 2.000, foi a menor. Então, ela teria que pedir restituição nessas 50 unidades de R$200 por unidade. Está errado a letra E também. Tá bom? A questão é boa. Esse tema é um dos top 3 que caiu na prova passada, substituição tributária, e você tudo a ver. Eles gostam disso na prova. Quem sabe eu não matei a questão sobre um tema interessante. Eu fiz essa questão para você de forma especial. É o coração do Tudão para ajudar o meu aluno que vai passar nesse concurso. Tá bom? Vamos para outra? Essa aqui é lá, o pessoal que conhece lá a cidade de Floriano, Piauí. Olha lá. Considere as situações abaixo envolvendo a empresa comercial Lima Limitada com sede em Floriano, Piauí. A empresa remeteu uma carga de eletrodoméstico para um armazém geral em Picos, Piauí, sem transferência de propriedade. Verdade, né? Na verdade, a mercadoria é do remetente, né? Daquele que mandou depositar, o depositante. Então, para nós, essa saída para o armazém geral, né? A gente tem que ver lá a pergunta lá embaixo. Ó, com base na legislação aplicável, inclusive na Constituição Federal, assinar a alternativa que indica apenas situações que configuram hipótese de não incidência do imposto. Então, essa aqui é uma saída para o armazém geral, ambos dentro do Estado, não incidência do imposto, está dentro da resposta. Um está dentro da resposta. Veja lá o item 2. A transportadora contratada pela empresa para realizar a remessa interestadual de mercadorias de Floriano, Piauí para Barreiras, na Bahia, emitiu nota fiscal própria apenas pelo serviço de transporte. Então, o serviço de transporte interestadual, Floriano até Barreiras. E ela emitiu essa nota fiscal, né, para esse serviço de transporte. Isso aqui é tributado, né? Transporte interestadual, né, tributado pelo imposto. Então, coloca aí, tributado. Não entra na resposta. Incidência. 3. A Comercial Lima Limitada remeteu carga de produtos para o armazém geral, agora localizado em São Luís do Maranhão, né? Mantendo a posse da mercadoria. Veja, a Comercial Lima Limitada, né, que está em Floriano, Piauí, mandou para o Maranhão. Então, o armazém geral está fora do estado. Opa, incidência do tributo. O item 3 aqui, incidência. Tá bom? 4. Veja, eu estou fazendo uma questão do jeitinho que caiu na prova de 2015. É assim, às vezes demora um pouco para você raciocinar nela e para você fazer cada item. São 5 perguntas na mesma questão ali. E aí, no final das contas, você vai ver a combinação de resultados. Então, o item 1 está dentro da resposta, não incidência, os outros 2 que a gente viu aí está fora da resposta. A empresa transferiu bens do ativo imobilizado de sua sede em Floriano, Piauí, para uma filial localizada em Teresina, Piauí. Então, o fato de transferir bem do ativo imobilizado já entre si já geraria dúvida quanto à incidência ou não, né? Eu não achei aqui uma hipótese de não incidência para transferência de ativo imobilizado dentro do estado do Piauí. Então, já geraria algum possível dúvida. Mas se você está mandando para uma filial, aí ferrou. Você pode mandar qualquer coisa hoje para uma filial, não há mudança da titularidade ao entendimento, não houve a mudança do CNPJ base e nem dos sócios da empresa. Então, para nós, essa é uma não incidência do tributo, porque sai do conceito de operação. Então, aqui tem uma situação interessante que, nas duas situações, poderia estar saindo do conceito de operação. Saindo do conceito de operação por ser transferência de bem do ativo imobilizado, que não é mercadoria, e saída também porque está indo de uma para outra filial. Para nós, isso não é operação. Então, aí nós temos uma não incidência e está entrando no gabarito. Item 4 está no gabarito. 5. A empresa realizou uma operação interestadual de venda de GLP, gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo, para um distribuidor localizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, mandou para Natal, no Rio Grande do Norte, né? E ele está mandando para um distribuidor que ainda vai revender. Então, essa é uma hipótese de não incidência prevista na Constituição Federal. Então, os itens 1, 4 e 5 seriam resposta à questão. Gabarito da questão, alternativa, letra B de bola. Tudo bem? Então, B de bola é o gabarito da questão. Vamos para outro? Agora a questão prática, como caiu em provas anteriores, né? Olha lá. O comerciante é o João Guedes, estabelecido em Oeiras, no Piauí. Ele adquiriu para fins de revenda uma carga de produtos de limpeza sujeitos à substituição tributária nas operações subsequentes. Veja, então ele compra um produto de limpeza sujeito a ST nas operações seguintes.
A mercadoria foi remetida pela indústria Limpa Tudo S.A., com sede em Piripiri, no Piauí. Tá certo? Então tá bom. O valor da operação foi 40 mil e a indústria incluiu 8 mil de IPI, totalizando 48 mil naquela nota fiscal. A mercadoria está sujeita à alíquota interna de 22,5% e a MVA, margem de valor ajustada, né, prevista na legislação, é de 30%. A operação ocorre dentro do Estado. Com base nas informações acima, qual o ICMS a ser cobrado por substituição tributária pela indústria? Está entendendo? Então, quanto que é o ICMS cobrado pela indústria? Então, aqui é aquele cálculo, né, que ele está dando todos os elementos para você calcular corretamente. Você tem que calcular o ICMS total, como se fosse a venda da indústria até o destinatário final, passando até pelo João Guedes. Depois você vai tirar do ICMS próprio, e aí sim você vai ter o ICMS na substituição tributária. Então, aproveitando que ele já deu a base de cálculo, que é o valor da operação, já deu o valor do IPI ali, não falou de frete seguro, poderia ter falado, né? Se fosse CIF, se fosse FOB, isso poderia ter influência com certeza na base de cálculo. Não falou de outros valores, né? Falou da alíquota, já deu a alíquota para nós. Então, vamos ver como é que funciona aqui esse cálculo. Então, o cálculo é simples, você vai pegar e vai calcular primeiro o ICMS total. O ICMS total é o valor total da mercadoria mais IPI, 48 mil. E multiplica por 1 mais a margem de valor acrescido. Então, 1 mais 30%. E multiplica pela alíquota do tributo, que é 22,5%. Achamos lá 14.040. Tá vendo? Agora, o ICMS próprio já é outro valor. É pegar o valor total sem o IPI, porque o ICMS saindo da fábrica para o comerciante. Então, é sem o IPI. 40 mil. Vezes os 22,5%, que vai dar os 9 mil reais. O ICMS-ST vai ser os 14.040 menos os 9 mil reais do ICMS próprio, que é os 5.040. Você viu? Se você fizer dessa forma, vai ficar mais simples. Pensa no total, tira do ICMS próprio e aí você vai ter o ICMS-ST. Tá bem? Agora, o grande problema aqui é se a princípio aparecerem fretes. Frete CIF, frete FOB, porque o frete é um custo para levar a mercadoria até o final. E tudo que é custo para levar a mercadoria até o final vai entrar no ICMS total. Então, se o frete for CIF, frete for FOB, não importa. Eu já vi questão de prova falando sobre o MUC para poder carregar a mercadoria no caminhão. Já vi falando sobre a escolta para levar o caminhão de um destino a outro. Tudo isso entra na base de cálculo do ICMS total. Porque o ICMS total ele é uma presunção. E se você está presumindo aquela base de cálculo, tudo que é custo faz parte da própria base de cálculo. Não é nem presunção, é aquilo que você já conhece. Então, quando eu coloquei aí em vermelho, eu coloquei assim, ó, cuidado. O frete CIF ou FOB, seguro, qualquer encargo a mais que você conheça, até um desconto condicional, entra na base de cálculo do ICMS total. O desconto condicional é interessante, porque o desconto condicional foi dado naquela venda, por exemplo. Então, você tira daquela venda, do ICMS próprio, o desconto condicional. Mas ele não é uma regra em todas as vendas. Então, por isso que o ICMS-ST, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, isso já foi julgado nos tribunais superiores, o desconto condicional ele tem que entrar na base de cálculo do ICMS-ST. Então, se algum desconto condicional aparecer na prova, saiba que você está no up-to-date da questão da prova. Você já sabe que aquilo tem que entrar na base de cálculo do ICMS total, não do ICMS próprio. Até faço essa ressalva aqui embaixo. Vamos ver aqui, ó. Opa, o frete seguro, quando é CIF, ou seja, por conta do remetente, entraria no ICMS próprio. Né? Veja, desculpa, frete seguro, quando é CIF, ele é conhecido por remetente. Por isso que ele já coloca na base de cálculo do próprio ICMS próprio. Já é conhecido. Só que eu não fiz aquela referência que eu queria, então eu vou fazer agora. Demorou. Então, ó, então, vou botar aqui, ó. Mas, quem sabe faz ao vivo. O desconto condicional sai sai do ICMS próprio. Beleza? Entendemos aqui? Ah, tudão. Aí sim, hein? Só alegria, hein?
Pô, gostei dessa questão, hein, Tudão? Me preparando mesmo para o nível de prova. Poxa, essa questão caiu no último concurso, meu querido. Em 2015 os caras passaram com isso aqui. Teu chefe já sabia disso aqui, você tem que saber também, né? O que teu chefe sabia em 2015, meu querido, você tem que saber ainda muito mais. Até o posicionamento do Supremo, saber se o pré entra ou não. A questão dele foi mais simples. Estou botando mais coisa aí para poder aumentar o nível da turma. Então vamos invadir, meu. Tá entendendo? Meu querido, é simples assim. Vamos para outra questão? Vamos para outra questão. Vamos embora. Não para, não. Você está fazendo aí de questão, eu estou precisando para poder levar para a prova. O médico, considere as situações a seguir. O médico, doutor Lucas Valença, ele reside lá em Floriano, Piauí, pessoa física. Ele arrematou um lote de relógios suíços num leilão realizado pela Receita Federal em Teresina, no Piauí. Olha que beleza, o médico se dando bem. 2. A empresa de construção rodoviária Asfalto Bom Limitada, estabelecida em Bom Jesus, no Piauí, ela regularmente é inscrita como contribuinte do ISS. Isso é verdade, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal já declarou que ela não é contribuinte do ICMS, mas sim do ISS. Adquiriu óleo diesel de um fornecedor localizado no estado de Pernambuco, outro estado, para utilizar, ou seja, ela é consumidora final, em suas máquinas e veículos próprios. A clínica veterinária Vida Animal, localizada em São Raimundo Nonato, Piauí, importou da Holanda um aparelho, um equipamento de ultrassonografia portátil destinado a diagnósticos de imagem para os seus animaizinhos. A empresa Mídia Soul Publicidade, sediada em Parnaíba, no Piauí, contratou serviços de streaming de anúncios prestados por empresa estrangeira com o início da prestação nos Estados Unidos, fruição de serviço no Brasil, com base na legislação tributária, assinale a alternativa correta quanto à caracterização como contribuintes do ICMS. Então, aqui é muito interessante cada uma das situações, porque a gente relembra aquilo que está previsto na Lei Candir, depois das últimas alterações que nós tivemos, a respeito de quem é contribuinte do imposto. Só não pintou aqui na questão o desfalco não contribuinte, Porque na próxima prova, quem sabe também entra aí o desfalco não contribuinte. Quer dizer, a empresa, por exemplo, aqui do Piauí, mandando, por exemplo, vendendo para o João, que está lá em Pernambuco, um determinado sofá através de um e-commerce. Então, na verdade, a empresa do Piauí é contribuinte do imposto nessa situação de acordo com a Lei Candir. Fora isso, quem é contribuinte aqui? Então, eu já falo ali, o médico, que a princípio está indo lá no leilão da Receita Federal do Brasil. Ele é uma pessoa física. Veja, pode ser que ele não tenha... É o primeiro leilão que ele entrou. Primeira vez que alguém avisou que tinha leilão de relógio, ele falou, putz, eu gostei desse leilão aí, quero participar desse leilão. E aí, ele pode arrematar? Pode. Ele fez lá o cadastro, pode arrematar. Até hoje em dia é com o EGOV, não sei se é com o EGOV ou com o ECAC, lá ele já se cadastra e já pode entrar no leilão. E aí? Ele se torna contribuinte do ICMS nessa importação. Por quê? Não vou cobrar do importador que fez a importação irregular, aquilo ali foi levado a leilão. O cara está entrando lá na Ponte da Amizade, tá passando com aquela caixa cheia de relógio suíço, importado, vê um fiscal ali, vê que o fiscal está esperando ele do outro lado e vai lá e joga aquilo pela borda, ele joga aquilo da ponte e mergulha também. Aí a caixa com o relógio suíço vai parar na margem brasileira, na fronteira do Paraguai. Aí o fiscal vai lá, pega, apreende, leva para leilão, foi leiloado. Tudo bem, estou falando de Ponte de Amizade, então foi leiloado lá em Teresina, no Piauí. Queridos, esse pessoal aí, a princípio, só está indicando para nós que esse médico é contribuinte de imposto e não precisa nem ter regularidade para poder ser considerado contribuinte do imposto nesse caso. Então, ele é contribuinte do imposto e deve pagar o imposto para o nosso Estado. A empresa de construção rodoviária Asfalto Bom, no caso, aqui que está comprando, Veja, a empresa de construção civil, já de cara, ela não tem que pagar de FAO, de cara ela não é contribuinte do ICMS, mas ela está no nosso cadastro de contribuinte aqui do nosso Estado, porque é uma obrigatoriedade para ela. Então, ela tem que cumprir a obrigação acessória. No nosso cadastro não tem só contribuinte do ICMS, tem também os não contribuintes, mas que tem que, a princípio, ter cadastro conosco. Bancos tem que ter, as seguradoras tem que ter e as construtoras civis também. Só que o mais interessante aqui é que, a princípio, ela está comprando de fora do Estado um derivado de petróleo como consumidora final. Para nós, ela é contribuinte do imposto. O item 2 também é contribuinte.
A nossa clínica veterinária, que é contribuinte do ISS, que é a prestação de serviços veterinários, o item 5 da lista de serviços, é só ISS. Só que quando ela importa, e isso cai muito em prova, ela se torna contribuinte do ICMS na importação, porque lembra do funkzinho? Ah, você nunca ouviu esse funk? Porque eu não, né? Então eu vou cantar para você, ó. Qualquer pessoa para qualquer finalidade. Se importar, é contribuinte. Qualquer pessoa, física ou jurídica, para qualquer finalidade, comprou para uso, consumo, ativo ou revenda. Se importar, regra geral, é contribuinte do ICMS. Então, mesmo uma veterinária que não é contribuinte do imposto, normalmente, ela é contribuinte do ISS, comprou, importou. Já se torna, mas eu importei para uso meu, é um ativo da minha empresa, não importa. Eu comprei para revender, não importa também. Você é contribuinte do ICMS, ok? Então, na verdade, o item 3 também é contribuinte. E o 4, essa empresa de mídia, né? Ela, a princípio, ela contrata serviços lá de fora, que a fruição se dá diretamente no Brasil. O início lá fora está a importação de serviço. Veja, a Lei Candir prevê que a importação de serviço, se o nosso importador estiver no Brasil, é tributo para o Brasil. Se ele estiver aí, como ele está ali na cidade de Parnaíba, no Piauí, para nós é tributado. A regra geral é essa. A pessoa... Não, se o serviço for totalmente prestado fora do Brasil, a gente não tem elemento suficiente para estabelecer base de cálculo, alíquota. Mas quando o serviço se encerra no Brasil e inicia no exterior, nós dizemos que o tributo seria no Brasil, tá bom? Então, regra geral aqui, a gente bota que todas as situações 1, 2, 3 e 4 são contribuintes do imposto no nosso Estado. Então, a letra E é o gabarito da questão. Você vê que eu peguei questões do concurso passado, alterei elas todas e meti bronca aqui, meu querido, para treinar os senhores, né? Fica firme no propósito, para treinamento de todos vocês. Vamos lá, vamos continuar. Outra questão, Tudão. Vamos lá para outra. Vamos lá, quem que é esse aqui? Olha lá. Rafael é um residente em Floriano, Piauí, e é portador de deficiência física severa. Por recomendação médica, importou da Suécia um veículo automotor de passeio, marca Nordic, com todos os equipamentos e adaptações compatíveis com sua limitação motora. O veículo é de uso exclusivo e particular, rodando apenas no município onde ele reside. Quando ele se desloca para o seu sítio em Gibués, olha aí, Gibués, tem um Gil ali, Gil de Vigor ali, ó, Gibués, Piauí, Rafael utiliza seu carro nacional marca Canindé, veículo seminovo, não adaptado, mas que atende às suas necessidades com conforto suficiente. O veículo foi adquirido com isenção do IPI, mas sem qualquer isenção estadual. No sítio, Rafael mantém um veículo de passeio nacional marca Serra Verde, com mais de 25 anos de fabricação, movido exclusivamente a gasolina, né, em boas condições de uso. Utiliza-o eventualmente para ir ao centro da cidade e retornar. Além disso, Rafael possui um trator agrícola, utilizado exclusivamente para atividades da propriedade rural, como aragem do solo e uma colheitadeira, que, apesar de funcionar bem, é usada apenas para demonstrações escolares, promovidas pelo filho de Rafael, que é professor de ciência. Como eu criei essa questão aqui, eu vou só dar uma alteradinha aqui, ó. O que eu vou alterar aqui? Eu vou botar aqui, ó. Com mais de... Vou botar aqui, ó, 10 anos de fabricação. Então, a gente vai ter um problema aqui no gabarito, tá? Então, eu vou mudar ali, ó, que o veículo de passeio, né, tem mais de 10 anos de fabricação, movido exclusivamente a gasolina. E o trator agrícola usado exclusivamente para atividade da propriedade rural, com aragem de solo e uma colheitadeira que, apesar de funcionar bem, é utilizada apenas para demonstrações escolares promovidas pelo filho de Rafael, que é professor de ciências. Tá. Bom, com base, então, na lei do Estado do Piauí, qual dessas situações é isento? Isso caiu na prova, galera. Caiu na prova passada. Então, a questão, às vezes, de isenção não é somente assim, tem que decorar e, a princípio, cai a decoreba. Ele bota uma situação problema mesmo. Ele bota uma situação onde você tem que pensar com a cabeça do fiscal. Às vezes o aluno pensa assim, Tudão, você está falando que vai cair isso aí, mas será que vai cair mesmo? Mas eu estou falando para você, grande chance de cair isso aqui, justamente porque os avaliadores gostam de cobrar isso aqui. Aí eu vou ter que olhar agora, né, com aquele cuidado especial,
cada um dos veículos, eles estão dentro daquela situação de isenção propriamente dita, né? Se é como está aqui na questão, né? Se é o veículo marca Canindé, se é o trator, se é a colheitadeira, se é o Serra Verde, se é o Nordic. Vamos ver de novo cada um? Vamos lá. Então, qual que é o isento? Né? Opa, qual que é o isento, hein, Tudão? Então ele fala assim, ó, vamos ver o Nordic. Por recomendação médica, ele importou da Suécia um veículo automotor de passeio, marca Nordic, com todos os equipamentos e adaptações compatíveis com a sua limitação motora. O veículo é de uso exclusivo e particular, rodando apenas no município onde reside. Então, na idade, para ser esse veículo, né, o Nordic isento, ele tem que cumprir os requisitos previstos na nossa lei. Né? Tudo bem, é um veículo por pessoa, né, que vai estar dentro da isenção, mas tem uma determinada faixa de valores, tem uma determinada situação quanto à adaptação que tem que passar lá pelo Detran. Então, tem coisas ali que, a princípio, não estão aparecendo dentro da situação. Então, até a importação desse veículo pode ter sido cobrado o IPVA. Né? Quer dizer, até a importação do próprio veículo pode ter sido cobrado o IPVA, porque, a princípio, ele não fez jus a todos os critérios para que a isenção do veículo deficiente fosse conseguida, conquistada. Então, eu não considero o veículo Nordic como a resposta à questão. Mas quando ele se desloca para o seu sítio em Gilboés, no Piauí, ele utiliza um carro da marca Canindé, seminovo, não adaptado, mas que atende às suas necessidades com conforto suficiente. Então, esse veículo foi adquirido com isenção do IPI, mas sem isenção estadual. Então, veja, é um veículo que, a princípio, é seminovo, não é adaptado, mas é do deficiente físico. Então, mas o problema é que o veículo, para ser isento do deficiente físico, tem que ser aquele veículo adaptado. Então, ele não pode ser o veículo que está dentro da isenção. Por quê? Porque está faltando algum determinado requisito para que ele possa ser aproveitado como veículo isento. Então, ele está fora dessa situação. Vocês entenderam? Então, a letra B também... letra B não. O Canindé está fora. Aí, ele, a princípio, né, no sítio, o Rafael mantém um veículo de passeio nacional da marca Serra Verde. Esse tem mais de 10 anos de fabricação, movido exclusivamente a gasolina, em condições de uso. Tá, os veículos terrestres com mais de 15 anos de fabricação estarão isentos. Por isso que eu mudei ali, né? Com mais de 10 anos não caberia na isenção. Então, mudei porque eu mudo mesmo, meu querido. Eu estou fazendo a questão para você, estou criando a situação, eu não posso te confundir. Tem que melhorar ela, tem que deixar ela top. Né? Eu lembrei na hora, eu olhei assim, 10, 15, né, 25 anos, não, tem que ser abaixo de 15, porque abaixo de 15 ele é tributado. Acima de 15 ele vai estar isento. A tributação vai estar dispensada. Então, também não é esse veículo marca Serra Verde que é o isento. Ok? Além disso, Rafael possui um trator agrícola, utilizado exclusivamente para atividade da propriedade rural, como aragem do solo. Olha só que interessante. O trator está isento na nossa lei sem precisar compor nada, não precisa ter nenhum detalhe a mais. Ele está isento. Né? O trator está isento na nossa lei. Isso é muito bom, né? Por quê? Porque essa isenção, a gente aproveita ela de forma genérica, né? Pode ser um trator, como já caiu em prova, trator usado em corridas de trator, trator usado para atividade agrícola, né? Só que o que ele vai falar depois também demarca a resposta. Então, o trator usado para atividades agrícolas, ele é isento aqui no estado. Essa é a resposta, trator. Mas, veja a seguinte, ele fala, ele também tem uma colheitadeira. Então, máquinas agrícolas, aqui no estado, para uso exclusivamente agrícola, elas também estão isentas. Só que ele fala assim, a colheitadeira, que apesar de funcionar bem, é usada apenas para demonstrações escolares, promovidas pelo filho de Rafael, demonstrações escolares, que é professor de ciência. Não. Então, essa máquina aí, apesar de ser uma bela colheitadeira, pessoal, está fora, né? Estaria fora da situação aí, da questão problema. Então, a colheitadeira não está isenta. Por quê? Porque a finalidade que ela está sendo usada não é isenção. Então, o gabarito dessa questão será a alternativa letra B de bola, o trator. Tá certo? Então, é o trator. Vamos para outra questão, Tudão? Vamos para outra questão. Aí eu coloco a listinha ali, né? Quais são as isenções que nós temos aqui no Estado? Artigo 5º da nossa lei do IPVA. Veículos creditados ao corpo diplomático
junto ao governo brasileiro, então embaixadas e embaixadas e consulados. Os tratores, veja que trator não tem condição nenhuma, por isso que caiu na prova. As máquinas de uso exclusivo na atividade agrícola, hortícola ou florestal, veja que a colheitadeira não tem esse uso exclusivo. Cuidado com a ambulância e o carro de combate ao incêndio, porque eles não podem estar cobrando por esses serviços. A embarcação pertencente ao pescador profissional, pessoa física, utilizada na atividade pesqueira artesanal de subsistência, também está isento. Veículo que é usado na categoria aluguel, né, para transporte de carga, táxi para passageiros ou mototáxi como motos para passageiros, também é isento. O veículo de fabricação nacional, veja que aquele veículo foi importado, já estaria fora da isenção do deficiente físico, limitado a um benefício por beneficiário. As embarcações de empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviço público de transporte coletivo, quando empregados exclusivamente no transporte urbano metropolitano. Veículos com capacidade de motor de 50 cilindradas. Veículos daqueles que são turistas estrangeiros que têm o Certificado Internacional de Circular e Conduzir, o CICC, mas cuja validade não pode ser acima de 1 ano. Aí caiu essa aqui também, veículos de uso terrestre com mais de 15 anos de fabricação. Veículos de 2 rodas até 170 cilindradas. Ônibus de propriedade de empresa ou consórcio de empresa de ônibus responsável pela exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros na região metropolitana de Teresina. Então, o pessoal da região metropolitana de Teresina estaria isento. Aeronaves agrícolas e operadores certificados para prestar serviços aéreos. Então, essas aeronaves agrícolas e operadores certificados que fazem o serviço de táxi aéreo, para nós, elas estão amparadas por imunidade. Então, aqui seriam imunidades constitucionais, porque estão previstas na nossa reforma tributária, emenda constitucional 132 de 2023. Tá certo? Em embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviço de transporte aquaviário, ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Então, essas embarcações também estariam, né, dentro de uma situação de imunidade. E as plataformas de petróleo, por exemplo, suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva. Embarcações também que têm essa mesma finalidade principal. Também todas essas amparadas por imunidade, mas é interessante que, mesmo elas sendo amparadas por imunidade, pode cair na prova que elas sejam isentas. Se não tiver imunidade e isenção juntas, a gente bota isento que a gente vai aceitar também. Botou uma isenção, tudo bem. Só que a gente sabe que se a letra A disser são isentos e a letra C tiver são imunes, já caiu na prova da FCC. Aí você vai ter que botar a letra C. Prevalece a Constituição Federal. Fechou? Vamos matar tudo que é questão da prova. Vamos lá. Bom, outra questão do IPVA. Opa, IPVA vai cair com força, hein, Tudão? 7 questões de IPVA e TCMD no último concurso e a banca continua a repetir esse tratamento tributário? Então, só alegria, né? Lucas foi domiciliado em Teresina, Piauí, adquiriu em maio de 2024 um veículo automotor de passeio 0 km de fabricação nacional, cujo valor constante da nota fiscal de aquisição foi 80 mil. Em agosto do mesmo ano, também adquiriu pelo valor de 25 mil uma motocicleta usada de 600 cilindradas, ano de fabricação e modelo 2021, até então registrado e licenciado no estado do Maranhão. No momento dessa aquisição, o valor venal usualmente praticado no mercado do Piauí para essa motocicleta era de 18 mil, valor que coincidia com os preços médios de publicações nacionais especializadas. Opa, isso dá uma indicação de base de cálculo aceita aqui pelo nosso estado, tá bom? O IPVA referente ao exercício de 2024 não havia sido pago ao estado do Maranhão. Opa, isso é bom. Ou seja, tem IPVA para nós. A Secretaria da Fazenda do Piauí não editou tabela própria de valores venais de veículos para o exercício de 2024, adotando os preços médios aferidos por publicações nacionais. Ok? Então, na verdade, ela está falando aqui a respeito da situação desses veículos automotores, né, relacionados aí, são 2 veículos automotores relacionados. Com base nessas informações, então, isso aqui foi o modelo que caiu na prova passada, né? Ele pediu para você calcular, ó, com base nessas informações da lei instituidora do IPVA aqui no estado do Piauí, que é 4548/92, Lucas deverá recolher ao estado do Piauí no exercício de 2024 a título de IPVA incidente sobre o veículo automotor de passeio e sobre a motocicleta
respectivamente, as seguintes importâncias, né? Então, na verdade, o que acontece? Nós temos aqui, a respeito do nosso PVA, 2 veículos, sendo que um foi, a princípio, adquirido, né? No mês. Um foi adquirido o veículo de passeio foi adquirido em maio, adquirido no mês 5, e o outro adquirido em mês de agosto, adquirido no mês 8. Então, a gente já tem aqui, para a gente poder entender como é que funciona, a gente já tem que entender que, a princípio, esse PVA, né, ele vai ser pago de forma proporcional, né? Então, nós temos aqui uma situação onde o PVA deverá ser pago de forma proporcional ao número de meses, que, a princípio, deverá ser estabelecido aquele determinado valor. Então, vamos lá por parte para a gente resolver essa questão, que é a questão prática, né? Fazer o cálculo prático, com a prática propriamente dita. Então, primeiro já vou tirar esse aqui, né, que foi alterado, para a gente colocar esse aqui. E a questão é essa aqui. Então, vamos lá. Na primeira, a gente pega os 80 mil, que é o valor da base de cálculo da importação, multiplica pela alíquota, porque abaixo de 150 mil o veículo é 2,5%, e a tributação deve ser de maio a dezembro, ou seja, a gente vai ter que pegar somente o tributo de maio, mês 5 até o mês 12. 12 menos 5 mais 1 dá 8 meses. Só fica janeiro, fevereiro, março e abril fora. Então, é 8 dozeavos desse valor. Então, está ali, 1.333, aí tirei as vírgulas ali, tirei a casa decimal. E na outra, como é a moto, eu tenho duas bases de cálculo ali. A base de cálculo padrão no nosso estado vai ser os 18 mil. Como ele não pagou, né, o IPVA, ele não pagou o IPVA ainda para o outro estado, então, na verdade, ele teria aí o IPVA para ser pago para o nosso estado, mas só no período que, a princípio, a propriedade esteja no nosso estado, né? Então, na verdade, ele teria que pagar esse tributo, né, com um documento de arrecadação estadual, e aí ele paga, né, o valor referente, né, 18 mil, vezes 2%, né, vezes os meses de agosto a dezembro, 5 dozeavos. Né? Então, seria esse valor aí que ele está citando aqui, né, de R$150. Então, o gabarito aqui da questão, tem que fazer aqui um gabarito, né, porque eu não o fiz. Então, vamos botar aqui, ó. O gabarito da questão vai ser a letra I. R$150. Porque você poderia pensar, não, até como a princípio foi transferido, então o tributo vai ser para o estado de origem, mas não tem isso, né? Mesmo assim, vai ter a incidência aqui para o nosso estado. Então, na verdade, o gabarito da questão é a alternativa letra E, tá bom? Outra questãozinha. Lembrando aí as nossas alíquotas, a gente já até citou aí anteriormente, mas vamos ver ali, ó, que a gente tem diferença de alíquotas para veículos usados a motor elétrico, diferença justamente porque protege o meio ambiente. Ônibus, caminhões, cavalos mecânicos, né? Aeronaves têm alíquota de 1%, motocicletas similares 2% caiu na prova, 2,5% para todos os veículos abaixo de R$150 mil, 2,5% para outros veículos que não estão anteriormente mais abaixo de R$150 mil, e 3% para os veículos acima de R$150 mil, ou seja, a gente tem uma diferenciação de alíquota em função do valor da base de cálculo aqui no nosso estado, seguindo aí a reforma tributária. Tá certo? Agora a gente faz uma questãozinha aqui do nosso ITCMD. Veja lá. Rodolfo e Fabiana, domiciliados no município de Castelo do Piauí, casaram sob o regime de comunhão universal de bens, ou seja, tudo tem menção. Metade para cada um. Tanto antes quanto depois do casamento. Em decorrência da separação judicial ocorrida em 2023, efetuaram uma partilha de um patrimônio em comum avaliado em 600 mil, composto pelos seguintes bens: conta conjunta de poupança no valor de 80 mil em agência de São Miguel do Tapuio, Piauí, joias guardadas em casa avaliadas em 100 mil, veículo automotor registrado no Castelo do Piauí, no valor de 50 mil, imóvel comercial localizado em Teresina, Piauí, no valor de 250 mil, imóvel rural em Crateús, Ceará, avaliado em 120 mil. Então tem um imóvel rural que está fora ali da história.
A separação judicial foi homologada em Castelo do Piauí, onde o casal continuou domiciliado durante e após o processo. Rodolfo recebeu bens avaliados em 240 mil. Fabiana recebeu bens avaliados em 360 mil. Vamos ver aqui, ó. 300, 400, 480, 480, 600. Rodolfo recebeu bens avaliados em 240, Fabiana recebeu bens avaliados em 360 mil. E aí, Tudão? É interessante essa questão, eu fiz aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro resolver ela da seguinte forma. Eu vou, a princípio, colocar essa situação para poder não gerar dúvida no aluno, principalmente aí a respeito daquele imóvel que está lá no Ceará, vou botar ele primeiramente no Piauí, para a gente resolver primeiramente assim, ó, né? No Piauí. No Piauí. Tá? Por quê? Porque, a princípio, somando tudo ali que está no Piauí, fica mais fácil de a gente calcular, por exemplo, a menção. Né? Vamos ver a pergunta aqui. Ó. Considerando-se o valor da UFR do Piauí em 2024 é R$ 5,00, hoje a gente sabe que é 4,74, mas né, eu botei aqui dessa forma. Com base na lei estadual, é correto afirmarmos que a ITCMD devido ao Estado do Piauí por Fabiano no valor de 2.250, a ITCMD no Estado do Piauí por Fabiano por 3.000, tal. Por quê? Porque para a gente calcular o ITCMD, a gente teria que ver o que é o excesso de meação, né? E qual que é o excesso de meação aqui? Vamos imaginar que tudo aqui no Piauí daria 600 mil, excesso de meação, a meação seria 300 mil. 300 mil deveria ficar com Fabiana, porque a soma de 240 mais 360 dá 600 mil. Divide por 2, 300 para cada um. Então, o Rodolfo doou 60 mil, porque o excesso de meação da outra, justamente 60 está faltando para ele. E a Fabiana recebeu, como donatária, 60 mil lá do Rodolfo. Haveria incidência sobre essa doação, que é o excesso de meação. É até legal, porque a gente vê o conceito ali. Então, só que se você pegar os 60 mil, né, que está sendo transmitido, e dividir isso por 5, né, 5, a gente vai ver lá quantas UPFs vai dar, né? Então, 50 mil, 60 mil, né, dividido por 5, a gente vai ver lá que as UPFs vão dar 1.200, né? UPFs, Unidade Padrão Fiscal ali do Estado. Então, dentro da nossa calculadora, a gente coloca aqui, né, 60 mil, né, dividido 60 mil dividido por 5. Dá 12 mil UPF. Então, na verdade, essa doação já foi acima do valor que, a princípio, seria o valor da isenção. O valor da isenção para doações é 1.000 UPFs, né? Então, na verdade, sobre esses 60 mil, a gente teria o quê? A gente teria que, a princípio, fazer incidir 60 mil, né, vezes a alíquota, né? E qual que é a alíquota da unidade padrão fiscal aqui, né, para esse tipo de doação? A alíquota é 4%. Então, vezes 0,04, daria R$ 2.400. Então, o gabarito da questão seria a alternativa à letra C de casa. Tá certo? Letra C. Só que o que acontece? Eu fiz isso aqui agora, né? Eu pensei assim, ó, imóvel rural, mas não pensei no imóvel rural, por exemplo, estando lá no Ceará. Porque se o imóvel rural está no Ceará, o que vai importar, o imóvel rural, ele não vai entrar na nossa conta aqui. Ele vai ter que entrar na conta lá do Ceará, porque o tributo é para o Ceará, contra esse imóvel rural. Então, na verdade, a gente teria que fazer a partida sobre os bens que, a princípio, fossem somente aqui do Piauí. Por isso que a questão ficaria mais difícil de resolver, porque a gente teria que ter uma proporcionalidade aqui em relação aos imóveis ou bens móveis relacionados a tributos para o Piauí. Então, a conta aqui seria diferente. Por isso que eu tive que mudar aqui, ó. Imóvel rural, se fosse um imóvel rural realmente no Ceará, eu teria que tirar da conta 120 mil. Se ele não desse dica nenhuma, eu teria que tirar da conta 120 mil da mesma forma para os dois. Então, 60 mil, por exemplo, teria que tirar da conta do Rodolfo, viria 180. 60 teria que tirar da conta da Fabiana, viria 300. E aí, né, para quê? Porque cada um recebeu a sua metade ali, e aí aquilo que fosse relacionado somente a bens do Estado do Piauí poderia ficar 180 e 300. E a diferença aqui, né, seria a maior, né, seria 120 mil dos bens.
Mas isso não foi dado direitinho na questão, teria que estar mais bem explicadinho na questão para não dar certo. Por isso que eu mudei aqui para o Piauí, para dar tudo certo, para a gente fazer uma questão legal sobre excesso de meação, tá bom? O outro nível, botando o Ceará ali, meu querido, aí vai ficar no nível de glória, ali, um negócio assim, o alto padrão, né, de prova. Mas a gente entendeu aqui o excesso de meação, como eu quis explicar, e o gabarito aqui, então, a letra C de casa. Bom, por último, ó, de acordo com o disposto na lei estadual também, 4261/89, é isento do imposto sobre a transmissão causa-morte e doação a seguinte transmissão. Então ele fala lá, ó, por doação do imóvel urbano, independentemente do valor, não temos isso, desde que o donatário seja cônjuge, ascendente ou descendente do doador. Então tomem cuidado, não tem essa informação aqui na nossa lei, nós não temos essa informação como uma situação, tá bom? Então, guarda isso aí, que a princípio isso aí está fora totalmente de hipótese de isenção do nosso ITCMD. Letra B, por doação de imóvel rural, desde que a área não ultrapasse o módulo fiscal da região. Na verdade, ele fala de 25 hectares, não fala de módulo fiscal da região. Vamos interpretar a isenção de forma literal, até mesmo para a prova, como prevê o CTN, Código Tributário Nacional. Então, a gente tem que interpretar de forma literal. Leva isso para a prova, a gente tem que interpretar da forma correta, tá bom? Bom, causa-morte de imóvel rural, avaliada em até 15 mil UFRs, PI, né, do Piauí, unidade fiscal de referência lá do Piauí, desde que seja o único imóvel recebido pelo beneficiário e não possua ele outro imóvel rural. Então, na verdade, aqui a gente está falando justamente das hipóteses de isenção, né, e entre elas, das hipóteses de isenção, né, a gente percebe nitidamente que, detalhadamente, né, lá na Lei 4261, ele fala, né, dentro das isenções, a respeito do detalhamento aí das isenções relacionadas a imóveis. E aí ele fala justamente sobre isso, né, lá no artigo 6º, né, artigo 7º. Artigo 8º. É lá no artigo 8º que ele fala. Então ele fala na associação causa-mortes, ele diz assim, ó, imóvel rural avaliado em até 15 mil UPF Piauí, desde que seja o único imóvel recebido pelo beneficiário e dele não possua outro imóvel rural, né? Então, na verdade, aqui, o ideal era colocar a letra C da forma como está previsto na lei mesmo, né? Não posso aceitar de uma forma diferente, né? Eu posso fazer assim, ó, na questão da prova. Não possua outro imóvel com objeto da partilha, cumpridos, vou fazer exatamente como aparece em prova. Objeto da partilha. Objeto da partilha, cumpridos outros requisitos previstos na lei. Então, quando ele coloca cumpridos os demais requisitos previstos na lei, aí não precisa verificar todos os requisitos, como, por exemplo, os 25 hectares. Né? Então, na realidade, ó, imóvel rural, até 15 mil UFR, desde que seja um imóvel recebido pelo beneficiário, ele não possua outro imóvel objeto da partilha. Cumprindo outros requisitos, aí ele não cita os outros requisitos, simplesmente ele coloca isso na prova. É o gabarito da questão. Aí vira o gabarito da questão. Tudo bem? Por exemplo, a letra D, né, quando ele fala de doação, aí ele diz causa-morte ou por doação, então já enrosca. Não tem essa previsão aqui. Causa-morte de imóvel urbano, desde que seja destinado a atividade comercial de pequeno porte, não tem essa opção aqui. Então fica bem claro, né, que o gabarito acaba sendo a letra C, porque a princípio é a única opção que a princípio está de acordo com a lei. Bom, vamos por partes aqui. Então, o que você está querendo dizer é que na hora da prova tem que analisar isso de uma forma literal. Então, assim como as isenções do IPVA caem na prova, as isenções do ITCMD também caem na prova e eu tenho que avaliar isso de uma forma literal. Exatamente isso. Então, o gabarito aqui é a letra C. Tá bom? Peço desculpa alguns concertinhos que a gente fez aqui na hora, mas porque a gente estava pensando nessa questão para poder te ajudar mesmo na hora da prova.
Bom, de toda forma, eu quero que vocês façam uma excelente prova. Olha os meus olhos aqui, ó. Olho de fiscal agora. Faz cara de fiscal. Cara de fiscal. Cara de fiscal não mostra os dentes. Cara de fiscal é um cara sério. É uma moça séria. Vendo o fato gerador. Né? O óculos escuro, a princípio, tampa até onde você está olhando. Fica firme no propósito. Então, olha só. Quero que você faça uma excelente prova. Pode sorrir agora. Que você detone, que você vá para cima, né? E que, a princípio, você se sinta muito à vontade lá para fazer uma prova bem concentrada, bem concentrado e detonando a prova, tá bom? Esse é o desejo do professor Tudão. Um fiscal falando para outro fiscal. Bora! Bora ser colega fiscal? Fiquem com Deus. Boa prova, detonem e até a próxima.